Seja muito bem-vinda ao nosso programa Revolucionando. Aqui nós discutimos as estratégias da sua jornada para descomplicar suas finanças, sair das dívidas e construir sua reserva financeira. Para quem não me conhece, eu sou Sheila Mota e o tema de hoje é sinais de que suas finanças estão indo para o buraco. Por que eu trouxe esse tema de hoje como um obstáculo para você revolucionar suas finanças? E eu vou te explicar aqui, tá? Uma coisa que me preocupa muito é quando eu ouço as pessoas dizendo, Sheila, eu não sei organizar as minhas finanças, eu não tenho o controle das minhas finanças, mas está tudo bem, porque eu nem tenho dívidas. E aí, um ponto que é importante você ter clareza é que o fato de você não ter dívidas não quer dizer que está tudo bem. Eu vejo sinais claros em muitas pessoas que não têm o controle das suas finanças e que estão levando ela para o buraco. E é sobre isso que eu vou te contar nesse conteúdo. Então, fica comigo aqui até o final. O fato de você não ter dívidas não significa que a sua vida financeira está indo bem. E eu preciso te dizer isso. Não quero ficar apontando o dedo para você, dizendo que você está fazendo coisa errada ou do tipo. Eu apenas quero te alertar para que você tenha clareza que o fato de não ter dívidas, é claro, é muito positivo. Porém, se você não tem o controle, o domínio das suas finanças, você pode estar indo para o caminho de levar as suas finanças para o buraco, ao invés de levar ela para revolucionar, descomplicar, criar reserva, para você ter uma segurança e viver melhor. Então, eu trouxe aqui hoje alguns pontos, alguns sinais que podem, em questão de tempo, te levar às dívidas e fazer as suas finanças ir para o buraco. Sheila, mas eu tenho dívidas. Então, se você tem dívidas, você precisa estar mais atenta, mais atento ainda nesses sinais que eu trouxe aqui para você, ok? E aí você pode estar se perguntando, Sheila, mas se eu não tenho dívidas, por que eu preciso me preocupar em revolucionar as minhas finanças, em ter um controle financeiro, em ser uma pessoa organizada? E um fato muito importante que acontece e que você pode achar que pelo fato de você não ter dívidas, você não precisa se preocupar com as suas finanças ou fazer um curso de finanças. Seja bem-vindo, Ju. Ou fazer um curso de finanças. Muitas pessoas acham que precisam estar endividadas para cuidar das finanças, para precisar se preocupar, ou para fazer um curso, para se especializar. Então, diante disso, eu até te faço algumas perguntas, tá? Quem estiver aqui no Instagram, clica no aviãozinho e compartilha com 5 amigas, para convidar elas para virem para cá almoçar com a gente, tá bom? E aí, eu vou te fazer algumas perguntas e você vai se responder para você. Todo mês, você sabe o valor da fatura do seu cartão de crédito? Se você usa cartão de crédito, ou você só fica sabendo do valor da fatura na hora que chega? E aí você cai de costas. Primeira pergunta, primeira reflexão que eu deixo aqui para você. Segunda, quando você paga as contas do seu mês, sobra dinheiro para o seu lazer? Sobra dinheiro para você guardar, para você realizar algum sonho? Sobra dinheiro para você construir a sua reserva financeira, que é a nossa meta do Pague-se Primeiro? Será? Outra pergunta que eu tenho para você. Você tem dinheiro guardado?
E normalmente a resposta para essas perguntas é sempre negativa. Caio de costas quando chega a fatura do cartão, pago as contas e quando vejo nunca sobra nada no final do mês, não tenho nenhum dinheiro guardado. Essas são normalmente as respostas que eu tenho. E que a maioria das pessoas dão. Então, diante dessas perguntas e dessas respostas, não deixe para cuidar das suas finanças somente quando você estiver endividado. É igual religião. Eu não vou entrar no mérito da religião, eu vou falar sobre Deus. E aí, quando eu falo Deus, que é quem eu acredito, né? E aí você pode acreditar em outras coisas, numa força maior, em Buda. Não influencia qual religião em o que você acredita, né? Eu sou cristã e acredito em Deus. Mas, o que normalmente acontece? Normalmente, muitas pessoas não se preocupam em desenvolver uma relação aí espiritual, de ter uma conexão com essa força maior na qual você acredita, em Deus. E aí, o que acontece? A maioria das pessoas só buscam isso quando elas estão com algum problema. Você já presenciou essa experiência da pessoa buscar a Deus somente quando ou ela está doente, ou tem algum familiar doente, ou quando ela está com alguma dificuldade financeira, ou quando ela tem algum problema no relacionamento, não é? E aí a maioria das pessoas não buscam estreitar esse relacionamento com Deus nas horas boas. Entende? E aí eu associo isso às finanças. Você não pode esperar estar endividado ou com problema financeiro para você buscar conhecimento, para você buscar controlar as suas finanças, revolucionar as suas finanças, construir uma reserva financeira. Entende? Esse é o primeiro ponto, a primeira chave que eu quero virar na sua mente, independente se você tem dívidas ou se você não tem dívidas. Faz sentido? Ok? Então, o primeiro sinal que eu trouxe aqui, que é um sinal forte de que as suas finanças podem estar indo para o buraco, tá? Primeiro sinal, trabalhar para pagar contas. E aí, quando eu falo para pagar contas, é quando você só paga as contas e você nunca sobra para aquilo que é importante para você. E aí eu vou entrar num ponto aqui de que, a não ser que você tenha nascido em berço de ouro ou ganhado alguma herança, e eu acredito que não seja o seu caso, assim como não é o meu, nós estamos em um sistema capitalista e por isso a gente precisa trabalhar para gerar o nosso dinheiro. Até aí, ok. E esse dinheiro, ele vai fazer com que você consiga sobreviver. Só que aí eu te pergunto, mas é só para sobreviver? Será que você precisa trabalhar, pagar as contas e somente sobreviver? Você já sentiu isso? Que como se você só estivesse vivendo para pagar as suas contas? Seja às vezes por um mês ou por 2, ou às vezes por muitos anos ao longo da sua vida. Muita gente já se deparou, e a maioria das pessoas aqui no nosso país. E aí você já parou para pensar sobre o verdadeiro sentido da vida? Será que a gente veio para esse mundo apenas para pagar contas? Para pagar boletos? E nada de errado com isso, porque faz parte da nossa vida. A gente precisa pagar boletos, né? A gente precisa pagar as contas.
Certamente isso faz parte da vida financeira de qualquer adulto. Porém, manter uma vida equilibrada é fundamental para qualquer pessoa que deseja ser feliz, conquistar objetivo, alcançar sonhos. E aí eu tenho uma coisa para te falar. A sobrevivência é apenas uma das funções do dinheiro. Um dos propósitos, né, que eu digo. Qual o propósito de gerar dinheiro? Quais são as funções? Para que a gente trabalha? Para que nós todos deveríamos trabalhar e gerar dinheiro? Ou investir, ou guardar, tá? Então, usar o dinheiro para sua sobrevivência é a primeira função. Mas será que a vida é só isso? Viver nessa escassez? E as outras funções? Sheila, quais são as outras funções? Então, primeira função, né? Primeiro propósito do dinheiro, sobreviver. Então, pagar as contas, você tem um lugar para você morar, né? Não tem? Tem uma cama para você dormir, tem o cobertor, tem um chuveiro quente, tem a luz, a água da sua casa, tem o transporte que você paga para você ir trabalhar, para você se locomover, tem a alimentação que você compra, tudo isso é sobrevivência, né? E aí, qual é a segunda função, o segundo propósito do dinheiro? Guardar e manter a sua segurança. Então, construir a sua reserva financeira, pensar, quem sabe, na sua aposentadoria, em um plano de aposentadoria futuro. Isso também, isso gera segurança para você, que é a segunda função do dinheiro, o segundo propósito. Qual é a terceira função? O terceiro propósito de você gerar dinheiro? O seu lazer. Porque não adianta nada você gerar dinheiro, pagar as contas, guardar dinheiro e não viver o hoje, o seu presente. Você tem um dinheiro para levar os seus filhos para passear, você tem um dinheiro para, às vezes, comer algo que você gosta, fora do normal, sair para ir em algum restaurante, fazer uma viagem. Olha só, tudo isso entra em lazer. E qual que é o quarto propósito do dinheiro? A doação. E aí você até pode me perguntar, que muitas pessoas perguntam, Sheila, mas eu não estou conseguindo fazer sobrar dinheiro. Como que eu vou doar o meu dinheiro? Tá? E aí, a princípio, você pode começar doando o seu tempo. Isso também entra na roda da abundância, da prosperidade. Você pode se propor a fazer uma marmita, doar o seu tempo. Tem vários lugares que tem grupos, né, na igreja ou em comunidades que juntam pessoas para cozinhar, fazer a marmita. Tem as pessoas que fazem a doação da comida. E aí tem que ter as pessoas para cozinhar, fazer a marmita, ou você se doar indo visitar um orfanato. Esses dias eu fui visitar um orfanato com a Valentina. A gente ficou lá brincando com as crianças, né? Eu estou doando o meu tempo. É uma forma de doação, ok? E se você está vivendo só para pagar boletos, se isso está acontecendo na sua vida, tem algo de errado. Isso é uma disfunção. E toda disfunção precisa ser tratada. Ou seja, ela tem uma solução. E essa vida de somente pagar boletos pode, às vezes, te trazer infelicidade, insatisfação, né? Pode levar muita gente a enfrentar problemas sérios, como a depressão. Por isso, se você está passando por isso, está vivendo dessa forma, talvez seja a hora de você rever a sua rotina, rever os seus hábitos, rever a forma como você lida com o seu dinheiro.
rever a possibilidade de ter um plano B, de fazer uma renda extra, ver a possibilidade de fazer um curso de finanças, e aí aproveitando no link da minha bio, tem um, um, um link de inscrição de um curso, de um mini curso que eu vou disponibilizar no dia 25, 27, 29 para você poder participar. É online, você pode assistir de qualquer lugar e é gratuito. Então entra lá e faça a sua inscrição, ok? Já vai abrir a sua mente para você sair da caixa, expandir a visão aí em relação à sua vida financeira. Ok? Então, precisa rever o comportamento em relação às finanças, tá? E aí, identificar esses erros que estão levando você apenas a pagar contas do mês. E é tão difícil porque a gente aprende desde cedo a viver nessa corrida dos ratos. O que é a corrida dos ratos? É fazer todo dia a mesma coisa e às vezes sem tempo para pensar nas possibilidades, para parar e pensar, mas será que é isso que eu quero até eu morrer para minha vida? E aí fica na correria, levanta, acorda cedo, pega o ônibus ou pega o carro, vai trabalhar, volta, come, toma banho, dorme. Aí no outro dia acorda, pega o carro, pega o transporte, e aí é essa corrida dos ratos, né? De ficar nessa mesma rotina sempre, sem conseguir enxergar de fora o que está acontecendo, sem ter um tempo para parar e pensar, não quero mais isso. O que eu preciso fazer? Onde eu estou errando? O que as pessoas fazem? Com quem eu preciso ter amizades? Com pessoas que possam agregar valor para a minha vida? E aí, em seguida, você vai precisar transformar tudo isso, colocar tudo em prática, para você fazer com que a sua vida financeira seja mais harmoniosa. Ampliar o número de conquistas que você vai alcançar. Tá? E não adianta utilizar da justificativa de que o salário que você ganha todos os meses não é o suficiente para te proporcionar momentos de lazer ou permitir que alguns sonhos sejam alcançados, ok? E aí tem os dois pontos: o ganho e os gastos. Diminuir gastos, aumentar ganhos. E aí tem o outro ponto da organização. Com o que você está gastando? Será que o que você está gastando é prioridade para você? Ok? Segundo sinal que eu trouxe e que pode ser que esteja levando as suas finanças para o buraco, tá? Ser dependente do limite de cartão ou do cheque especial. Existem milhares de pessoas que elas só conseguem pagar as contas e se manter no mês se usar o limite da conta ou do cartão de crédito. E aqui também entra o fator corrida dos ratos. Você vai lá, paga o cartão de crédito e aí não sobra dinheiro nenhum. E aí o que você tem que fazer? Aí você vai lá e usa o cartão de crédito de novo. E aí chega no próximo mês, acontece o quê? A mesma coisa. Você paga o cartão de crédito, não sobra dinheiro, você vai lá e usa o cartão de crédito de novo. Ou você usa o limite da conta. Eu peguei esses dias uma pessoa, uma mentorada, que usava todo mês o limite da conta, já estava usando. E aí, graças a Deus, ela teve a clareza, a inteligência, né, sabedoria de buscar uma mentoria, de buscar ajuda antes que o negócio fosse para o buraco. Então, ela usava o limite e cobria. Usava e cobria. E assim, todos os meses. Isso quando não usa os dois, o cartão e o limite. E aí, o que acontece? Entra nesse ciclo vicioso de depender do limite ou do cartão, como se o limite da conta fosse uma extensão do seu salário,
dos seus rendimentos. Entende? E aí, por várias vezes eu já trouxe um conteúdo aqui da melhor forma que você precisa usar, da melhor forma de se usar o limite da conta e o cartão de crédito. E não é dessa forma, essa forma está errada. Então, você precisa montar o seu orçamento de acordo com o seu rendimento, sem contar com o limite da conta ou sem contar com o limite de cartão de crédito. Senão você vai ficar nessa corrida dos ratos por anos. Esses dias eu peguei uma pessoa na qual eu falei com ela e faz 10 anos que ela está no vermelho. 10 anos, gente. E aí você até pode estar se perguntando, nossa, mas 10 anos é muito tempo. Mas às vezes essa corrida dos ratos, essa rotina faz o tempo passar assim, ó. E quando você vê, passaram-se anos e você está na mesma situação. Por quê? Porque não muda aqui, ó. Sai da caixa, tem que virar a chavinha aqui, ó. E o fato de você estar aqui consumindo esse conteúdo, eu já posso te parabenizar, porque você está buscando informações, buscando uma evolução nas suas finanças. Entende? Terceiro sinal que eu trouxe e que pode estar te levando para o buraco, tá? Seja bem-vindo, Arthur. Terceiro ponto, não ter reserva financeira, tá? E aí, o que acontece normalmente com as pessoas que não possuem reserva financeira e que agora, na quarentena, milhares de pessoas sofreram por não terem uma reserva, tá? Quando você não tem uma reserva e você passa por algum imprevisto, por alguma emergência, o que você faz? Ou você usa o limite da conta, para quem tem limite, porque não são todas as pessoas que têm essa possibilidade, né? E aí, o limite da conta é usado mesmo para emergência, tá? Mas não emergência de longo prazo, porque senão você vai rasgar muito dinheiro. Ou você usa o cartão de crédito, se você não tem reserva financeira, ou você faz o que muitas pessoas fazem, dependem de familiares, dependem de outras pessoas, de terceiro. E aí o que acontece? Às vezes, você pode estar ali com uma vida financeira mais ou menos, não tem dívidas, né? Tá conseguindo ali pagar as contas e não tem reserva. E aí o que acontece? Um deslize, um pequeno imprevisto. E aí, quando eu falo de imprevisto, pode ser o carro que quebrou, alguma doença na família, um problema de saúde, algum problema na sua casa que você teve com o telhado, ou com encanamento, ou com a parte elétrica. E a gente sabe que essas coisas, elas não são baratas. Custam caro. E aí, um deslize, um pequeno imprevisto na sua vida faz a sua vida financeira ir para o buraco. Porque você não tem de onde tirar o dinheiro. Você não tem um respiro. Que é para isso que a reserva financeira também serve. Consegue entender a importância de se ter uma reserva financeira? E aí, por que muitas pessoas agora, nesse momento delicado que nós passamos, sofreram? A maioria por não ter reserva. Mas, Sheila, tem gente que às vezes fica desempregado 6 meses, 1 ano. Eu entendo que a reserva, às vezes, não vai suprir tudo. Só que tem um outro ponto, tá? E que você precisa ter clareza, você precisa abrir sua mente para isso, porque eu sei que é muito difícil quando nós somos CLT, quando a gente trabalha para alguém, a gente pensar dessa forma. E eu tô aqui para te alertar, para abrir a sua mente, para que você tenha clareza. Seja bem-vinda, Samantha, para que você tenha clareza, tá? Quando a gente é CLT, quando a gente trabalha para alguém, e eu estou falando isso por experiência própria, porque quando eu trabalhava na consultoria, também era assim.
A gente é muito fechado, a gente vive ali na nossa caixinha, a gente acha que a gente só consegue gerar dinheiro fazendo aquilo. Então, por exemplo, se você é recepcionista, vou dar um exemplo qualquer de uma profissão. E aí você é recepcionista, você vai lá, faz o seu trabalho, e aí você atende o telefonema, você cuida da agenda. Aí você fica desempregada, você acha que você só pode gerar renda se você for recepcionista. E aí você fica, que é o que a maioria das pessoas, que acontece com a maioria das pessoas. Você fica ali durante meses esperando uma recolocação, porque você está dentro da caixinha e você acha que você só pode gerar dinheiro sendo recepcionista. E não. Você não pode depender de outra pessoa para gerar dinheiro. A única pessoa que você precisa depender é de você. Então, se você ficou desempregado, não é o emprego só que faz você gerar dinheiro. É você. Então, quais as possibilidades que você tem de gerar dinheiro que não seja o seu emprego? E aí entra o plano B. Por isso que eu falo que todo mundo tem que ter plano B. Porque se ficar desempregado, já está com a mente expandida, já está gerando dinheiro de outro lugar. Fazer marmita, limpar, ensinar alguém alguma habilidade, cuidar de criança e passear com cachorro. O que mais? Fazer artesanato, fazer pintura. Eu não sei, vender algum produto. Olha só, trabalhar com o carro. Tem milhares de possibilidades. E a maioria das pessoas ficam na dependência da recolocação para gerar dinheiro. Então, escreve aí a dica de ouro. Não dependa de terceiros para gerar dinheiro. Você só depende de você para gerar dinheiro. Eu estou há 15 anos desempregada. Graças a Deus. Entende que não é o emprego só que faz com que você gere dinheiro? Ok? E aí as pessoas sofreram na quarentena por não terem uma reserva e por não terem a clareza de que elas não precisam de emprego para gerar dinheiro. Entendeu? Ó, sai da caixa. Escreve para mim aqui, ó, nos comentários. Hashtag sai da caixa, porque eu quero que você saia da caixinha. Eu quero que você pense de uma maneira expandida. Que você vire a chave. Ok? Virou a chave, é uma alavanca que você dá na sua vida. Virou outra chave, é outra alavanca. Os insights é que fazem com que a gente mude os nossos comportamentos, escolhas e atitudes, ações, pensamentos, tudo. Ok? Quarto ponto, quarto sinal que eu trouxe aqui e que pode estar fazendo com que as suas finanças vá para o buraco. Você só tem passivos. Sheila, o que são passivos? Passivo é tudo aquilo que tira dinheiro do seu bolso. Então, por exemplo, o carro é um passivo. Por que o carro é um passivo? Porque quando você compra um carro, se você compra esse carro financiado, você já tem a parcela do financiamento, que é um passivo que você já está tirando dinheiro do seu bolso. Se você pagar à vista, o carro continua sendo um passivo. Por quê? Porque ele tira dinheiro do seu bolso, porque você precisa colocar combustível, porque você precisa pagar IPVA, porque você precisa pagar seguro. Tudo isso são despesas que o carro te traz. Empréstimos. E aí o que acontece? A gente nasce aprendendo a fazer passivo. Entende? A gente nasce e aprende que é o seguinte: você precisa de um carro? Eu quero comprar um carro. Vai lá, faz um financiamento. Eu quero uma casa. Vai lá, faz um financiamento. É assim que a gente aprende. E a gente aprende tudo errado. A gente aprende com que as pessoas. A gente aprende com os nossos pais, a gente aprende com o meio que a gente vive, quando a gente é criança. A gente aprende com aquilo que a gente ouve,
com aquilo que a gente sente, com aquilo que a gente vê quando a gente é criança. Eu dei uma live essa semana sobre as crianças e como elas precisam aprender sobre o dinheiro. E aí o que acontece? A gente aprende a criar passivo. Sheila, mas então eu não posso ter um carro? Sim, você pode. Só que você precisa ter clareza para você escolher a forma de você ter esse carro da melhor forma possível, da forma mais inteligente possível. Porque sim, você pode ter um carro e você ter um orçamento para ter um carro. Entende? Só que, será que a melhor forma de ter o carro é financiando? Será que você tem um carro dentro das suas possibilidades ou fora das suas possibilidades? Com IPVA muito caro, com seguro muito caro? E aí você precisa ter clareza de que quanto mais passivos você tiver na sua vida, menos dinheiro você vai ter. Entende? Ok? Deu para entender o que são passivos? E que passivos são coisas que tiram dinheiro do nosso bolso? E que a gente precisa ficar atenta? Ok? Quinto sinal que eu trouxe e que pode fazer você ir para o buraco com as suas finanças. Não ter previsão nenhuma do futuro. Isso aqui é praxe. 90% da população não tem previsão nenhuma do futuro. E aí, trabalha o mês inteiro e não faz ideia de como será a sua aposentadoria. Ou às vezes se preocupa um pouco com isso ou não se preocupa nada. E aí entra o INSS, né? Que eu chamo de isso nunca será suficiente. Por quê? Porque o INSS ele não supre o rendimento 100% das pessoas, né? E dependendo da idade que você tem, eu te pergunto, fica aqui uma reflexão, será que lá na frente, quando você se aposentar, vai existir ainda INSS? Porque já se fala sobre não existir. E aí? E aí você acha que muitas pessoas pensam, né? Nossa, mas vai demorar tanto para eu me aposentar? Ai, eu só tenho 35, eu só tenho 40, até chegar nos 60, 70 vai demorar. Só que se você não começar a pensar nisso hoje, lá na frente vai ser tarde demais. Você sabia que a maior parte da população, quando se aposenta, precisa continuar trabalhando para suprir as suas necessidades, a sobrevivência, só a função sobrevivência do dinheiro. Porque senão não conseguem sobreviver. Ou às vezes dependem, ou muitas vezes, né, se não consegue trabalhar, precisa depender de terceiros, dos filhos, familiares. E aí eu te pergunto, será que é isso que você quer para a sua vida? Aqui a gente está nesse momento, aqui, quando você estiver assistindo esse conteúdo, é o nosso momento reflexão. Porque foi como eu falei, a gente fica durante o dia todo, na corrida dos ratos, correndo, sem tempo para pensar. E aí, quando você estiver aqui comigo nesse conteúdo, se você tiver, uma coisa que eu te proponho, se você tiver como deixar esse tempo para você como um tempo pessoal, para você sentar aqui comigo e refletir sobre tudo isso, é o ideal. Eu sei que não é todas as vezes que dá, né? Seja bem-vindo. Não vai ser todas as vezes que dá para você fazer isso, mas quando der, fica aqui comigo para você refletir. Porque eu trago aqui muitas reflexões e que eu sei
que a maioria das pessoas não param para pensar. E que já aconteceu comigo lá atrás, que eu não parava também para pensar. Entende? Então, pare e pensa, como que você quer que seja o seu futuro em relação às finanças, em relação a dinheiro? Até quantos anos você quer trabalhar? E aí eu entro com um ponto aqui de que isso pode estar acontecendo com você, tá bom? Muitas pessoas, às vezes, não querem parar para pensar nisso, não quer parar para pensar, para não sofrer, para não se frustrar, entende? Só que isso é uma autossabotagem. Se você não parar para pensar agora, em busca de uma solução, você vai se frustrar lá na frente. A frustração, ela vai acontecer. A dor, ela vai acontecer. É o que eu sempre falo, é a dor do perdedor e a dor do ganhador, do vencedor. E aí você precisa escolher qual é a dor que você quer sentir. A dor do perdedor ou a dor do vencedor? Então, reflita. E aí, se a resposta for negativa, eu não quero trabalhar a minha vida inteira. Eu quero pensar nas possibilidades de como ter um futuro melhor lá na frente. E aí, quando você pensa assim, você vai em busca de conhecimento, você vai em busca de pessoas, é o que eu sempre falo. As perguntas chaves: o que, como e quem. O que você precisa fazer, como você precisa fazer e quem pode te ajudar. Perguntas chaves, tá? Então, se você não tem previsão nenhuma do seu futuro, é sinal de que as suas finanças, uma hora ou outra, vai para o buraco. Pode até demorar, mas vai chegar. Ok? Sexto ponto que eu trouxe, que é um sinal de que as suas finanças vai para o buraco, está indo ou vai a qualquer momento. Ser refém do emprego ou da renda. A maioria das pessoas possuem uma única fonte de renda. E ter uma única fonte de renda, você se torna refém dessa renda. Você se torna refém desse emprego. Você se torna refém desse negócio, se você tiver um negócio só. Para bancar, para pagar o seu custo de vida, suas contas. E aí, se existir algum imprevisto, no sentido de você perder o seu emprego, ou do seu negócio oscilar, que é o normal acontecer, oscila mesmo, no outro mês você já entra no vermelho. Você já fica endividada. Porque aí une todas as coisas, né? Você é refém do seu emprego, você tem uma renda só, você não tem reserva financeira, tô falando pela maioria, tá? Tudo isso que eu tô falando aqui, a maioria não faz. Acontece com a maioria. A maioria é refém do emprego, a maioria não tem plano B, a maioria não tem reserva. E aí? E aí a maioria, quando perde o emprego, no outro mês não tem dinheiro mais. E agora? O que eu faço? E aí a maioria demora, às vezes, para se recolocar. Não é de um mês para o outro que você arruma um emprego. Sheila, e qual a solução? Ter um plano B. Fazer uma renda extra. Alguma habilidade que você tenha, porque todo mundo tem alguma habilidade, alguma coisa que você goste de fazer. E é o que eu sempre digo que é bacana no plano B, na renda extra. No plano B, você pode escolher o que você quer fazer. Você pode escolher fazer algo que você goste. Você pode escolher algo que você ame fazer. O que, às vezes, na maioria das vezes, quando você está no seu plano A, que é a sua renda principal, você nem sempre tem essa possibilidade de escolha. Porque você precisa muito da renda, e aí você tem que fazer aquilo que, às vezes, aparece de oportunidade. Isso acontece com a maioria das pessoas.
E aí, olha só, você pode começar um plano B naquilo que você gosta, para você fazer nas horas vagas. Isso aconteceu comigo. Eu comecei com os perfumes como plano B. É fácil, Sheila? Ai, Sheila, eu vejo você falar, parece que é tão fácil. Não, gente, eu não estou vendendo facilidade aqui. Eu estou vendendo soluções, eu estou vendendo no bom sentido, tá? Porque o conteúdo é gratuito. Eu estou trazendo soluções e eu trago soluções que eu coloquei em prática. E é o que eu falo, se uma pessoa pode, todo mundo pode. Era fácil quando eu fazia renda extra? Não, não era. Eu trabalhava na consultoria de segunda a sexta. E o trabalho na consultoria não era um trabalho fácil. Eu saía da minha casa às 7 horas da manhã, 6h30, e chegava às 9 horas da noite. Era longe. Às vezes eu demorava 2 horas para ir, 2 horas para voltar. 1h30 para ir, 1h30 para voltar. E aí, à noite, às vezes, eu ia ainda atender algum cliente. E no sábado, eu ficava o sábado inteiro no salão de cabeleireiro, fazendo evento de perfumes. Eu tinha um propósito de que eu tinha que ter todo sábado um salão agendado. E eu tinha, porque quando você toma isso como, quando você toma algo como missão, você vai lá e faz. Quem quer, faz. Quem não quer, arruma uma desculpa. E eu estava falando com a minha irmã hoje sobre isso. Que todo negócio, no começo, é tão difícil, a gente trabalha tanto. E eu estava falando para ela disso hoje. Lembra quando eu trabalhava com perfumes no começo? Que às vezes eu saía do salão de cabeleireiro longe de casa, 2 horas da minha casa, no interior, 8 da noite, 9 da noite, no sábado. Mas eu tinha um propósito para isso. Depois de um ano, eu dupliquei os meus rendimentos. Porque no começo a gente não sabe. No começo você não tem experiência. No começo você não tem habilidade, às vezes. No começo você não tem conhecimento. Só que você aprende. Nós somos pessoas, nossa mente é inteligentíssima. Habilidade a gente desenvolve. Não existe esse negócio de dom. Ah, você tem o dom da venda. Não existe isso. Você aprende. Eu nem de venda gostava. Eu sou prova viva disso. E às vezes de domingo eu ia em cliente. Às vezes no feriado eu ia em cliente. Sheila, mas então eu vou trabalhar, só vou trabalhar? Não. Existe o tempo de plantio e de colheita. Hoje eu trabalho muito com os perfumes? Não. Hoje eu tenho uma base grande de clientes. Hoje eu trabalho com atacado, varejo, tenho a distribuidora ainda. E hoje eu tenho as finanças também. Depois que eu aprendi que eu não posso depender de uma única renda, eu nunca mais tive uma só. Quando eu trabalhava com os perfumes, eu também tinha. Quando eu trabalhava só com perfumes, só com a distribuidora, eu também tinha outras atividades. Eu já trabalhei com marketing multinível, em paralelo com os perfumes. Eu já tive uma distribuidora de perfumes no Brás. Gente, se eu contar minha história aqui, eu já fui diretora de vendas de uma multinacional em paralelo com os perfumes. Olha só. E eu estou aqui hoje, eu tenho a distribuidora e agora eu tenho meu negócio de finanças, um curso online. E aí, o que você está esperando? Para não ser refém de uma única renda. E eu ainda tenho meus investimentos, uma terceira renda. Pensa. E é isso. Quando a mente abre, quando você sai da caixa, a mente expande, ninguém te segura mais. É só evolução. E eu tô falando isso porque quando eu era CLT, eu era assim dentro da caixinha também. Eu nunca imaginei em trabalhar por conta, eu nunca imaginei empreender, eu nunca imaginei ser empresária, eu nunca imaginei ter um CNPJ. Mas eu aceitei os desafios, que as oportunidades que foram entrando na minha vida, eu busquei. Eu não sabia onde ia dar quando eu aceitei trabalhar com perfumes. Mas a minha mente expandiu. Entende?
Então, você não pode ser refém. Eu te proponho, não é que você pode tudo, né? O não poder é um modo de dizer. Você pode tudo. Só que o plantio, ele é opcional. A colheita é obrigatória. Se você não está tendo resultados hoje que você gostaria de ter nas suas finanças, é porque você plantou isso lá atrás. E aí, se você quer daqui para frente colher coisas diferentes, você vai ter que plantar coisas diferentes. Você vai ter que plantar ações, comportamentos, escolhas, atitudes. Vai ter que arregaçar as mangas, ó, colocar a mão na massa. Então, não se permita ser refém de uma única renda, ok? Sétimo ponto que eu trouxe aqui, sétimo sinal que pode fazer com que as suas finanças vá para o buraco, tá bom? Seja bem-vindo, Éder. Você está esperando sobrar dinheiro para começar a guardar e construir uma reserva financeira. Esse é o erro da maioria das pessoas. E é assim que a gente aprende, tá? Muita gente tem a falsa impressão do seguinte: quando eu ganhar mais, eu vou ter mais dinheiro sobrando para eu guardar e para eu realizar os meus sonhos, os meus objetivos. Só que na prática, tá? Isso não costuma acontecer. Sabe por quê? Porque na maioria das vezes você consegue um aumento no seu trabalho, ou você começa um plano B, uma renda extra, só que você continua utilizando o seu dinheiro da mesma forma, incorreta de sempre. Olha só. E é o que eu sempre falo, não é o valor que você ganha, é o quanto você gasta. É a forma como você usa o seu dinheiro. Então, conhecer o caminho do seu dinheiro, ter a clareza de que finanças são escolhas e comportamentos, é um passo importante para você sair desse ciclo vicioso. Entende? E aí, mesmo com um salário um pouco mais baixo, que você acredita ser baixo, é possível você organizar as finanças e manter em ordem. E aí a gente chega num ponto máximo, né? Sheila, eu já fiz de tudo, eu já organizei tudo, eu já cortei tudo, já estou no meu limite, não consigo mais. Aí entra no outro ponto, aumentar os rendimentos. Entende? E aí, o que acontece? Você acha que você ganha pouco e por isso você não está guardando nada. E aí, essa foi a forma que você aprendeu, que primeiro você tem que pagar as contas e depois você guarda. E essa é a forma errada. Você está fazendo na ordem inversa. Sheila, mas como que é que tem que fazer então? Tá? A ordem errada é: você vai lá, paga as contas e se sobrar, você guarda. A ordem certa é: você recebeu, você separa o seu dízimo financeiro primeiro, que é a primeira conta, a primeira despesa que tem que ter no seu orçamento é a despesa do seu dízimo financeiro, a despesa do pague-se primeiro. Essa despesa é a despesa que vai garantir o seu futuro financeiro. Esse é o dinheiro que você não vai mexer. Primeiro você vai fazer a sua reserva e depois vai para um outro patamar, que é a de multiplicação, que eu não falo muito aqui, porque o meu foco são as pessoas que não sabem se organizar, né? Aí a multiplicação é um outro ponto. Então, o que você tem que fazer? Você recebeu o seu dinheiro, você tem que pegar lá o valor que você vai guardar, que você tem como meta guardar naquele mês, separar, reservar aquele dinheiro e depois você vai lá e paga as contas. Porque o que acontece? Quando você faz o jeito errado, o inverso, você vai lá, paga as contas, e aí às vezes até sobra. Só que, como você não tem essa meta como prioridade, você vai lá e vai gastar esse dinheiro com outras coisas para aquilo que não é prioridade. E aí, o que acontece? Fica no ciclo de que todo mês não sobra dinheiro. E se você fizer da forma certa, eu tenho certeza que vai funcionar. Sheila, mas eu não tenho muito para guardar. Quanto que eu preciso guardar? Eu indico você guardar no mínimo 10% do que você ganha. Só que eu sei que para quem
não tem ainda esse hábito, às vezes 10% é muito. Então, o que eu te proponho? Você ter na sua mente de que a sua meta é chegar nos 10% e você ir lá no seu orçamento financeiro e colocar uma meta pequena para começar. Ai, é 50 reais, Sheila, eu tenho. Tudo bem, começa com 50. Mas quando você receber, você precisa ter clareza de que você precisa separar os 50 para depois pagar as contas. Senão você vai gastar tudo. Ah, é 100 reais, é 200 reais. Não tem problema. Começa. Você só precisa começar. Ok? Então, se você está esperando você receber, mas você aumentar os seus ganhos para você começar a guardar, sinto te dizer, esse momento não vai chegar nunca. Se você não fizer da forma correta que precisa fazer. Na ordem certa. Primeiro separa, primeiro o seu dízimo, primeiro pague-se primeiro. Seja bem-vindo, Tom. E depois paga as contas. Ok? Se você não fizer dessa forma, você pode ganhar o dinheiro que for, você pode ter o aumento que for, você pode ter o plano B que for, você não vai guardar. Confia no que eu estou dizendo. É simples, mas é muito forte isso que eu estou dizendo. Da inversão, de você inverter a forma que você está fazendo. Eu tinha montado um conteúdo com 5 coisas e depois eu fui refazer, reler, né? E eu coloquei mais 2, falei bastante, né? Então eu trouxe aqui 7 pontos, 7 sinais de que podem fazer as suas finanças irem para o buraco e que podem estar fazendo agora, podem fazer com que as suas finanças estejam indo para o buraco agora, amanhã ou daqui a uns anos. Ok? Um grande beijo. Fique com Deus, que você tenha um dia abençoado aí, uma tarde, um almoço, tá bom? Beijo.